são os únicos dois caminhos pelos quais você vai poder mudar de hábitat e deixar de viver a vida do mundo e viver a vida de Cristo, a vida de Deus, a vida da igreja. Não quer dizer que vai mudar o seu jeito de ser, de falar. Não quer dizer que você tem que mudar a sua roupa, o seu calçado, as cores da sua roupa, o tamanho da sua roupa, o tamanho do cabelo, o seu rosto. Não quer dizer que você tem que mudar os amigos com quem se relacionava. Nada disso é pertencente à vida. Tudo isso que mencionei, comer, beber e tantas outras coisas, pertence à religião. A vida não é regras. Está em Gálatas capítulo 5. A vida não impõe regras. A vida gera virtudes. Tenho observado que a maioria das pessoas vivem uma vida preocupada, ansiosa, e ainda quando tenham boa intenção de trabalhar, de prosperar, de conquistar, de chegar a certas metas, e ainda quando sejam pessoas boas, de bom coração, generosas, enfim, mesmo assim, a grande maioria de nós, quando nos encontramos com outras pessoas, estamos como na defesa pessoal, preocupados por nós mesmos, preocupados pelas coisas nossas, preocupados em que não sejamos tocados ou atingidos pelo mal, e sempre desconfiando um pouquinho das pessoas. Alguns desconfiam muito, outros menos, mas ninguém pode dizer que não desconfia nada, porque todos temos algum tipo de desconfiança, alguma medida de desconfiança, porque o mundo é mundo, não é o céu, não é o lar que nós queremos ter. Até mesmo nossos lares não são um oásis de paz. Não são um remanso, não são uma praia onde descansar. Por muito bom que seja o nosso lar, todos os lares têm alguma dificuldade. E se não tiverem dificuldades, as diferenças estão sepultadas ou mascaradas, e um dia pode explodir para muito mal de alguém ou de todos na família. Porque é natural que hajam diferenças, que hajam dificuldades e que as pessoas tenham problemas entre elas, muito mais convivendo. É natural. Muitas vezes o ambiente é muito agradável. Eu tenho ouvido alguns casais onde dizem: nós nunca temos discutido. Mas será que um dos dois não foi anulado o tempo todo? Ou está sendo anulado? Ou se anula a si mesmo ou a si mesma para poder comprazer ao outro ou talvez conquistar coisas que o outro não dará, não liberará, se não humilha a outra pessoa. Pode estar acontecendo isso. Porque onde não há dificuldades, provavelmente não haja confiança também, não. Não haja sinceridade. Provavelmente se estejam mascarando as coisas ou talvez sepultando. E isso não é bom. É melhor que hajam conflitos e diferenças e que se dialogue e se busque a solução por meio do diálogo e por meio de um acordo franco, sincero e verdadeiro, que seja um acordo no qual não se necessite corrigir ou voltar para trás.
seria muito importante que isso acontecesse, e é possível. Mas por que a maioria das pessoas, ao sair para a rua, ou ir ao trabalho, ou ir à igreja, ou ir a uma praia, a um bosque, a um aniversário, ou a um compromisso mercantil, onde quer que seja que a pessoa se move, saiu das quatro paredes e já se encontra com diferenças difíceis de superar. E muitas delas resolvem ignorar. Mas se eu ignoro as diferenças, as dificuldades que eu tenho no caminho, de maneira não sincera, nem íntegra, senão com raiva, eu não resolvi nada. Eu não ajudei a sociedade. Eu não me ajudei a mim mesmo. Eu continuo sendo a pessoa problemática que sou. E a outra pessoa também continua mantendo os seus defeitos, porque não houve nenhum dos dois que esteve disposto a se abrir aos conflitos e às diferenças que houverem no meio do relacionamento. Por isso que temos que descobrir por que as pessoas somos assim. Por que não enfrentamos as diferenças de uma maneira gentil, educada, de uma maneira pacífica, paciente e com muito amor, com muito carinho, até com respeito e admiração para com o outro? Por quê? Sabem onde está o segredo? Se eu saio para a rua ou no relacionamento social com qualquer pessoa e em qualquer momento eu mascaro as diferenças ou escondo elas, então há um problema. E o problema qual seria? Seria que nos cuidamos para não ter outro problema ou agravar esse problema que estamos tendo? Provavelmente façamos isso nessa intenção. Porém, não é bom, como eu falei, senão enfrentar o problema com educação e com gentileza e com muito respeito. E por que eu não consigo fazer isso? Sabem por quê? Porque nós estamos equivocados todos. Todos. Temos mais de uma preocupação por saber como é o outro, quem é o outro, quais são as suas estratégias de relacionamento, quais são os tipos de gostos, de prazeres, qual é a educação do outro, quem ele é, de onde vem, o que ele quer dizer com isto que está dizendo, com esta atitude, com esta ação. A grande maioria, se não todos, mais priorizamos isso do que saber quem sou eu. Aí está o grave problema. Agora, quando a gente tem um despertar diante dessa realidade e de repente diz, não, eu não tenho por que viver querendo ter um ambiente de paz em função de que o outro tenha uma atitude correta e boa para comigo. Não. Eu tenho que buscar a paz desde a correção de mim mesmo. Isso é o que é importante. Isso é o que vai dar uma paz estável e permanente, quando eu me coloco em primeiro lugar como a pessoa que deve ser examinada e corrigida e melhorada. Então, para conhecer esse caminho diferente, para conhecermos esse caminho diferente, eu tenho lançado vários vídeos e vamos futuramente no curso que vamos lançar, vamos abordar o tema, principalmente, vamos começar abordando o tema do autoconhecimento e do interconhecimento. Eu já disse em outros áudios que não havendo autoconhecimento adequado, apropriado, e que a pessoa, ao se autoconhecer, decida mudar,
e que concorde com a luz que está tendo de si mesma, que deve mudar realmente, somente assim a pessoa pode chegar a ter o interconhecimento, ou seja, o conhecimento do outro em uma maneira justa, que realmente coincide com aquilo que o outro é, e não um preconceito, não uma interpretação errada, uma suposição na base do que eu estou doente ainda e não fui sarado e não fui mudado. Mas quando eu aceito passar pelo processo do autoconhecimento, na luz de Deus, como eu tenho mencionado em outro vídeo, especificamente eu disse na luz de Deus, e eu não esclareci muito isso, e agora eu quero esclarecer. Então, para que eu passe por esse processo de autoconhecimento na luz de Deus e obedeça a essa luz, queira que a luz me ilumine e mostre para mim primeiro, antes que outros vejam, a minha sujeira interior, os meus defeitos, então, nessa medida é que nós vamos ir mudando pessoalmente. E ao ir mudando, não necessitamos nos propor examinar o outro na medida da minha mudança. A própria mudança em mim me faz uma pessoa melhor, que vai olhar com melhores olhos, vai olhar sem preconceitos, vai olhar ao outro com amor, com misericórdia, com paciência, ou seja, tudo vai ir aumentando as coisas boas em nós, no processo do autoconhecimento, sendo tratado o eu, vamos melhorando e tudo, e não precisamos ter um programa, eu devo atuar assim, assado, desta maneira, primeiro, depois isto, aquilo e aquilo, para que dê certo o meu relacionamento com o outro. Não. Automaticamente, se eu fui mudado, eu vou começar a tratar a outra pessoa de uma maneira que vai despertar a pessoa, na pessoa interlocutora, vai despertar as boas ações nela, vai despertar as virtudes dela, vai despertar a esperança nela, vai despertar a confiança nela. Tudo isso vai ir despertando no outro porque eu mudei. E isso é muito lindo mesmo. Eu tenho praticado na minha vida, tenho ensinado outras pessoas, tenho visto casos extraordinários, extraordinários. Por exemplo, o caso de um rapaz que ele queria matar o pai. Não sei se queria, mas tinha falado que ia matar o pai em um momento de raiva. Então o pai vivia armado e o filho não sabia. E ele se preocupava muito de que acontecesse esse drama tão triste e preocupante. Então o pai andava armado e de repente o pai ficou bravo com o filho, explodiu e mostrou a arma e disse: "Tu foge daqui ou eu te mato." Então ele reproduziu no pai as más virtudes, os vícios que havia dentro do seu coração. Ele reproduziu uma má intenção, uma má atitude, tudo refletiu na outra pessoa e fez com que a outra pessoa quisera se adiantar a um evento desgraçado e pudesse ele se defender e ser salvo. Então, tudo isso pode acontecer quando nós não nos tratamos nós mesmos. E para que eu tenha um tratamento de mim mesmo, eu faça a autoexame, um autoexame, e eu tenha um crescimento no autoconhecimento, ou seja, no conhecimento de mim mesmo, eu preciso saber e tratar 3 pontos. E eu vou mencionar para vocês os 3 pontos agora. Primeiro, por que eu vivo? Por quê? Por que eu vivo? Eu vivo porque minha mãe teve sexo debaixo de uma ponte
forçadamente por um delinquente, um violador, à meia-noite, foi maltratada, ainda que se salvou, não morreu, não foi matada, não foi machucada com uma arma branca ou de bala ou de fogo, mesmo assim, ela ficou grávida e me teve a mim. Estou fazendo uma hipótese, não é o meu caso. Se esse é seu caso, então você pode estar pensando, eu não quero nem lembrar porque eu vivo. Porque eu vivo. Outra pessoa pode dizer, não, eu vivo e não conheço meu pai. Minha mãe é uma mãe solteira, que dizem assim alguns, e eu não conheço meu pai. Outros podem dizer, eu vivo porque naquela época não se pensava em para que iam ter sexo e os homens queriam ter todas as semanas e coitadas das mulheres, cada ano tinha um filho. É o caso da minha mãe, esse sim é pessoal. É o caso da minha mãe, 13 filhos sem parar. Mesmo que ela controlava a coisa e às vezes demorava até 3 anos para engravidar de novo. Mas antigamente, muitas famílias era de ano em ano um filho. A criancinha tinha apenas 1 ano e já estava grávida de outra pessoa. Pode ser esse seu caso, e você não querer lembrar também, ou sentir um pouco de vergonha, ou de medo, ou de tristeza, de ter sido um filho comum junto de um monte de filhos. Não houve nenhuma planificação adequada, boa, para que você nascesse e você hoje tivesse orgulho dos seus pais. Talvez você teve um planejamento dos pais para que você nasça e você é feliz com seus pais. E talvez o caso dos meus filhos, vou mencionar agora, o seu caso como pastor ou pastora, talvez você tenha dito, meu querido, minha querida, vamos orar e vamos consagrar este ato sexual que vamos ter agora e vamos entregar ao Senhor, que se eu fico grávida, diria a mulher, eu fico grávida, então que seja para o Senhor essa gravidez e esse filho, essa filha que vamos conceber agora, seja para Deus. Então aí é outra história, outra história. Esses filhos têm tudo para ter um orgulho dos seus pais, ter uma grande satisfação, uma grande alegria, um grande agradecimento. Mas, em definitiva, qualquer seja o seu caso, por que você vive? Por que você vive? É a pergunta. Em qualquer seja o seu caso, talvez outro que eu não mencionei. Por que você vive? Você vive porque Deus estabeleceu. Quando ele criou a Adão e a Eva, imediatamente ele conferiu ou transmitiu ou injetou no primeiro homem e na primeira mulher uma faculdade, a faculdade de continuar criando pessoas como Deus tem criado. Só que Deus criou de outra maneira. E ele poderia criar a todos nós poderia criar com uma só palavra, com um só respirar de suas narinas, porque a palavra e espírito na Bíblia e no grego, do grego vem originalmente, tem o mesmo sentido de hálito de vida, de respiração. Então, palavra, espírito, é a mesma coisa, é respiração. Nossa respiração é vida. Nossa palavra sai porque vivemos, senão não sai da boca e do coração e da nossa mente. Então, Deus poderia ter feito isso, mas ele quis compartilhar conosco seu potencial de fazer pessoas. E disse, agora eu crio macho e fêmea para que vocês se ajuntem, se complementem e tenham filhos para me ajudar a vencer
ao grande corruptor Satanás, que tem corrompido o cosmos por inteiro, o universo por completo e a humanidade toda. E eu quero criar vocês e dar esta faculdade a vocês para que vocês me ajudem a criar pessoas e que todas as pessoas que nascem de vocês sejam soldados dos meus exércitos para derrotar a Satanás. Esse foi o propósito de Deus. Bendito propósito. Então, volto na pergunta: por que eu vivo? Você vive porque Deus é bom, porque Deus é a própria vida. E Deus disse: eu quero que Néstor viva, que Carlos viva, que Roberta viva. Eu quero que eles vivam. E, portanto, eu vou dar poder, uma faculdade para um homem e uma mulher que se amam a ter, que têm relação sexual melhor, porque pode acontecer que nem se amem. Eu vou dar poder para eles fazer um filho ou uma filha. Mas esse filho e essa filha eu quero para mim. E foi aí que entrou Satanás, porque ele viu que ele pode, tem um lugar onde Satanás pode entrar, e eu já vou explicar onde ele pode entrar e desviar o propósito de Deus. Mas no geral, todo ser humano nasce da vida de Deus, do coração de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. E por isso vivemos, por isso existimos. Agora, para que eu vivo? Para que eu vivo? Agora vem a questão de Satanás para que eu esclareça e mostre para que eu vivo. E para que eu devo viver. Se Deus me criou para que eu viva para Ele, então o manual do fabricante diz que esta pessoa tem que funcionar, seja 15 anos, seja 30 anos que viva, seja 50, seja 70, seja 85, os anos que viver, esta pessoa tem que servir a Deus, amar a Deus, viver para Deus, fazendo o bem na terra. Então, dessa maneira, o diabo está sendo derrotado e julgado por Deus juntamente conosco. Esse é o propósito divino. Mas como Satanás entra no meio, em alguns casos estou alertando até, então muitos já nascem desviados para ser pessoas do diabo e não de Deus. Como? No esquizo, com Z. Em psicologia, em psiquiatria maiormente, se estuda a questão do esquizo. O esquizo é o corte do cordão umbilical. O corte do cordão umbilical se chama esquizo. Daí que vem a palavra de uma enfermidade crônica chamada esquizofrenia. Eu também já falei em outros vídeos que Deus tem me usado a mim para orar, aconselhar, orientar, abordar a duas pessoas com esquizofrenia e as duas ficarem completamente livres em questões de 2, 3 encontros comigo. Ficaram completamente livres até o dia de hoje, trabalham, casaram, prosperaram e a esquizofrenia desapareceu por completo. Nunca reincidiram. Portanto, ninguém pode me dizer e me denunciar e dizer que eu estou fazendo cura fora da medicina. Eu não sou médico. Eu não vou fazer cura pela medicina. Nem eles fazem. O que aconteceu foi uma questão de fé e de estratégias bíblicas que me ensinam como agir e ajudar as pessoas. E foi assim que essas pessoas se libertaram desse mal. Então eu não tenho a culpa. Quem tem a culpa é Deus. Porque Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a bondade. Foi Ele que gerou essa solução para duas famílias
que até o dia de hoje eu sei que estarão muito agradecidas comigo. Só que há muito tempo atrás e muitos anos não sei deles. Mas às vezes que eu tenho passado, até faz 8, 10 anos atrás, que eu passei pela casa das duas famílias, as meninas, eram meninas, estavam super bem, casadas, trabalhando, se formando, super bem em tudo. Bom, nesse momento vem o diabo e entra como espírito do mal, entra na pessoa, no momento do esquizo, e a alma da pessoa surge no momento do esquizo. A alma da pessoa não existe no útero da mãe. O que existe no útero da mãe é o corpo físico e o espírito. Que aí vem uma discussão ontológica, eu diria, que alguns dizem que é novo espírito que a criança recebe. Outros dizem que é o espírito da mãe que é dividido com o filho ou a filha que está sendo concebido. Isso é um pouco misterioso, não vamos entrar nessa questão que eu poderia examinar e mostrar a minha predileção enquanto às duas posições. Mas não é necessário isso. O importante é que nosso corpo, dentro do útero da mãe, ele recebe um espírito e nasce com esse espírito vivo. Esse corpo nasce vivo porque tem espírito, senão não nasceria vivo. Mas a alma se adquire no momento que corta o cordão umbilical, porque a alma marca a independência da pessoa. É aí que começa a alma. E por isso que muitas almas são corrompidas, corruptas, perversas, diabólicas, patológicas, porque já foram roubadas de Deus para os interesses do maligno, que é o diabo. Por isso é muito importante você saber por que você vive e para que você vive. A segunda pergunta. E a terceira pergunta: você pode mudar de habitat. Você pode mudar. Você pode mudar do habitat do egoísmo se você não teve a cooptação, a usurpação de Satanás no esquizo. Você pode ter um tratamento espiritual para que o seu espírito se mantenha de Deus e sua alma se mantenha de Deus e possa ser corrigida, porque sua alma vai herdar pecados e vai acumular pecados desde criança, desde bebê, todos nós. Então vai acumulando. Mas você tem a chance de ter uma mudança de habitat, ou seja, mudar de ambiente, e que esse ambiente ou meio ambiente no qual seu pai influencia em você, sua mãe influencia em você, seus irmãos influenciam sobre vocês, os tios, as tias, as visitas, os vizinhos, os meninos da escola, os meninos na igreja, os jovens, os amigos, na rua, no colégio, na igreja, em todos lados as pessoas estão influenciando em você e levando a você a uma deteriorização da moral, porque o mundo está corrompido. Todos estamos corrompidos. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa mudar de habitat. Mudar de mundo, sim. Mudar de mundo. Você tem que sair deste mundo e entrar para a vida da igreja. Igreja quer dizer sair para fora. Você tem que sair de um ambiente e viver igreja. Não quer dizer viver entre quatro paredes ou num convento, senão viver igreja, viver a vida da igreja. Isto é muito importante que você entenda. Aqui daria para outro vídeo eu explicar o que é a vida da igreja. Isso que você vê
entre quatro paredes, por tudo que é lado, 99% não é vida da igreja. Não é. É vida da religião. Vida da igreja é uma coisa pura e simples. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, fala nos primeiros versículos sobre a simplicidade. E ele diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, engane a vocês também. E parem de ser simples e sejam agora sofisticados. A religião sofistifica a sua moral, sofistifica seu pensamento por meio de doutrinas de homens e faz tudo sofisticado na sua vida. E você leva uma vida complicada para si mesmo e para com os demais. E depois há problemas. Por isso que todo o meu trabalho está focado em mostrar que a religião complica os problemas. Não resolve. Podem resolver provisoriamente, mas não definitivamente. Só a vida de Deus, que é amor, pode nos levar a soluções duradouras e estáveis. Como? Aí eu vou dar uma receita em 2 pontos apenas e termino. Simples, para que você entenda. Vivendo e servindo. São os únicos 2 caminhos pelos quais você vai poder mudar de habitat e deixar de viver a vida do mundo e viver a vida de Cristo, a vida de Deus, a vida da igreja. Não quer dizer que vai mudar o seu jeito de ser, de falar. Não quer dizer que você tem que mudar a sua roupa, o seu calçado, as cores da sua roupa, o tamanho da sua roupa, o tamanho do cabelo, o seu rosto. Não quer dizer que você tem que mudar os amigos com quem se relacionava. Nada disso é pertencente à vida. Tudo isso que mencionei, comer, beber e tantas outras coisas, pertence à religião. A vida não é regras. Está em Gálatas capítulo 5. A vida não impõe regras. A vida gera virtudes. Há uma grande diferença, não? Há ou não há? É tremendo, não? A vida não se move por regras. A vida não te diz, não coma isto, não coma aquilo, não faça isto, não faça aquilo. A vida te dá virtudes. Você foi gerado por vida. Vive pela vida e para a vida. A vida divina e a vida de Deus nos seres humanos que você tem que cuidar aqui na Terra. Você foi convidado neste vídeo a mudar de habitat, de um habitat de religiosidade para um habitat de vida. E como eu disse, vivendo. Agora você vai viver essa vida. Você não vai buscar um manual que lhe ensine como viver. Há um discipulado para ajudar, mas o discipulado de Cristo é simples, é prático, é concordante com a vida. Mas quando o discipulado é religioso, é denominacional, esse não é um discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus não é regras. Os mandamentos de Jesus não são regras. Os mandatos sociais que impõem nas igrejas e nas casas e nas famílias não são regras de Deus para mudar e manter uma moral diante da sociedade e diante de Deus. Deus não trabalha assim. Deus trabalha injetando virtudes por meio da sua vida. E isso demanda outro vídeo, que eu também vou elaborar um vídeo de como nos alimentar de Deus para que nos possamos encher de virtudes, para que possamos fluir na vida de Deus e não na mente caída, corrompida pelo pecado, meu ou dos outros. E finalmente servindo. O servir ao outro
é uma terapia impressionantemente poderosa que Deus estabeleceu na Bíblia, que servindo nós somos grandes, não que queiramos ser grandes, não que busquemos ser grandes, senão que dá como resultado uma grandeza quando nós servimos. É muito lindo, gente, é muito lindo, é demais de lindo. Eu sinto um prazer enorme de servir. Eu tenho ensinado a muita gente a servir. Eu tenho uma pastora muito amiga em Londrina. Talvez se eu a encontro, porque ela também é muito ocupada, ela cuida da sua mãezinha, ela é contabilista da empresa dos seus irmãos. Enfim, ela trabalha muito. Ela está muito ocupada em muitas coisas, ajuda muitas pessoas. E esta pastora tem me mantido anos e anos e anos com uma oferta mensal missionária por causa da minha missão. Ela reconheceu minha missão como uma missão de Deus e tem me sustentado muitos anos, até faz poucos meses atrás. E essa é uma mulher que serve um monte aos outros, além da mãe e seus irmãos e familiares. Ela serve a muitos. Ela é, além de pastora, psicanalista também. E detetive também. E olha, é uma bênção. E ela me ensinou muito a ajudar as pessoas. A muitas pessoas. Eu lembro que ela me dava dinheiro e saíamos a almoçar por aí e eu não oferecia pagar. E pagava ela. Então, um dia eu quis me desculpar e falei: fulana, eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que eu não me ofereço para pagar? Porque esse dinheiro tu me deu. Como eu vou pagar com o dinheiro que tu me deu? Isso está errado, Tito. Eu te dei para tu gastar. Eu não te dei para tu guardar. Eu não te dei para tu ter medo no uso do dinheiro. Eu te dei para tu gastar naquilo que tu queira. Se tu sente de pagar, paga. Se não sente de pagar, não paga. Oh, tanta coisa que eu aprendi com esta pastora. Vou dizer para vocês que eu fiquei impactado de um monte de coisas que ela pode me ensinar de coração. Nada forçado. Outra pastora amiga também, na cidade de Maringá. Uma grande mulher de Deus, tem uma congregação só de mulheres. Quanto tem me ensinado ela? Muitíssimo, muitíssimo mesmo. E as mulheres de seu grupo também têm me ensinado muitas coisas lindas e maravilhosas. Eu cooperei com eles muito tempo. Quanto tem me ensinado uma mulher idosa de 84 anos em Santa Maria, Rio Grande. Eu chegava na sua casa como pastor para visitá-la e eu tinha 29 anos de idade. E ela me esperava com um copo de vidro bem alto, cheio de leite. E eu gostava tanto, esse mimo, esse amor dessa velhinha tão amorosa, hoje já com o Senhor, promovida ao céu. Enfim, se eu vou contar casos e mais casos, tem muitíssimas pastoras que têm me cuidado, como missionário que eu sempre fui, com a família ou sozinho por alguns meses. E também pastores, muitíssimos. Em Porto Alegre, um contador público e pastor de uma das maiores igrejas da cidade. Se vive ainda, ele deve estar com 85 anos, mais ou menos. Esse homem me recebeu por primeira vez na sua casa, 3:30 da madrugada, que chegava o avião, e ele foi pegar a mim e me levou para sua casa. Me ofereceu ir para um hotel ou na sua casa, e eu escolhi ficar com ele. E 4 da madrugada havia uma mesa que a sua esposa levantou e preparou super cheia de comida para mim. E quando eu comecei a comer,
eu falo a este pastor porque ele não jantava comigo. Ele diz, não, eu já jantei, este é só para você. Foi impressionante aquilo, o impacto que me deu. Foi um impacto tão grande. Esse homem tem me ajudado muitíssimo, muitíssimo mesmo, no ministério, nas coisas espirituais e no dom de dar, porque o ADN de Deus é dar. Deus deu seu único filho ao mundo, pecador que não valia nada. E Deus deu o seu único filho para morrer por nós. E Jesus se deu a si mesmo. E o Espírito Santo vem a morar dentro de nós. E lida conosco problemáticos como somos. E Ele está aqui dentro sempre trabalhando e nos ajudando e nos guiando e nos livrando. É impressionante o ADN de Deus. E, portanto, Deus tem nos ensinado na Bíblia Sagrada que a terapia de servir é um santo remédio mesmo. Isso vai nos ajudar a nos conhecer. O processo do autoconhecimento é esse. Viver a vida de Deus, não a nossa. Tudo que é egoísta e aparece de repente em nós, por exemplo, você vai ver em qualquer família, o 99% talvez dos homens, até os mais amorosos dos homens com suas esposas, até eles, chega a hora de comer, o primeiro que leva à boca um bocado é o homem. Impressionante. É natural isso. O egoísmo, é muito raro que a gente sirva de coração, sendo homem, a outra pessoa mesmo, a esposa, a um filho, ou a um irmão da igreja, um amigo. Dizer, não, vem cá, eu vou te servir. Come, você se serve aqui, ó, quer mais? Está satisfeito? E só depois eu entrar ao processo da minha alimentação. É muito raro. Muito raro. Então, cada vez que aparece esse egoísmo, nós temos que, de imediato, olhar a Bíblia Sagrada, olhar ao rosto de Deus espiritualmente e dizer: que a Bíblia me diz? Que Deus quer de mim? E lembrar todas estas coisas que eu mencionei. Como Deus nos ama. E dizer: não, esta vez eu vou fazer tudo o contrário. Mesmo que o meu estômago esteja roncando, mesmo que eu esteja cansado, tem que lavar os pratos, ela também pode estar cansada. Senta, meu amor, descansa. Não, mas vai tu, porque tu está mais cansado. Não, 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 deixa comigo. Senta você, descansa você, eu vou lavar. Então, fazer o contrário do ímpeto do egoísmo. Isso é olhar a luz e ser transformado pela luz. E dessa maneira, nosso autoconhecimento vai ir amadurecendo. Porque hoje eu faço meio na marra por mim mesmo. Mas logo vou fazer um pouco mais com prazer. E logo, muito mais à frente, eu já vou teimar para que me deem a mim fazer. Porque eu amo e quero fazer de coração aberto mesmo. Então, eu vou me autoconhecendo. E no processo do autoconhecimento, eu vou estar em condições de poder conhecer ao outro. E por isso que Deus tem depositado muito em mim. Por isso que Deus tem me dado muitíssimas oportunidades na vida. Por isso que Deus tem me tratado muitas vezes, até muitas vezes eu tendo que chorar de raiva, porque as coisas deram o contrário do que eu esperava.
E Deus estava na coisa e Ele me consolava e eu terminava ficando feliz com aquela ação, aquele momento contrário ao que eu esperava. Por isso, porque Deus estava me preparando para ajudar a milhões de pessoas. E assim tenho ajudado durante toda a minha vida de ministério. Desde o ano 72 a agora, ano 22, que eu por primeira vez vou estar lançando cursos online para ensinar as pessoas a viver essa vida que eu tenho vivido desde os 72 até o 2022. Imaginem os anos que passaram, eu vivendo essa vida e ajudando a outros. Então eu creio que realmente estes princípios simples vão revolucionar sua vida e vão mudar muitíssima coisa em você e nos conflitos com outros, ou dos outros para com você. Com certeza. Que tenha uma boa noite.